Oi pessoal, a gente está aqui continuando as nossas entrevistas com o clube. Eu estou com uma pessoa especial na minha vida, um grande amigo, um professor que está na carreira comigo. Acho que ele está um pouquinho mais do que eu, né, Arthur? Alguns aninhos a mais. Eu estou com uns 27, ele está com um pouco mais anos de carreira, olha que loucura. E Arthur Monteiro, um grande profissional de educação física, já fez muito por nós, é uma referência para muitos de vocês. Quem ainda não conhece vai ter oportunidade. E eu não vou apresentar não, eu quero que ele fale um pouco da experiência dele profissional para enriquecer a nossa vida e dar aquela injeção de ânimo. Arthur, conta para nós um pouco sobre a tua história. Mônica, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, eu me sinto muito agradecido pela educação física que ela fez na minha vida, né? E contribuir com os colegas, eu acho que isso está no sangue, corre aqui na veia, e eu sempre fico muito feliz e emocionado quando tenho essa oportunidade, tá? Vou falar um pouquinho da minha carreira. Tem gente que me conhece pelo treinamento esportivo, tem gente que me conhece do personal, mas quase ninguém sabe que meu início de carreira foi na ginástica. Gente, aula coletiva, ginástica, veja só. Quando eu estava na faculdade, primeiro ano de faculdade, o professor Carlos Guerreiro, né, me convidou, não só eu, mas convidou todos da sala para fazer um estágio na academia dele. Sim. E desse estágio acabou ficando eu e mais 3 só. Sim, né? Poucos. E aí foi meu início, foi meu primeiro emprego na educação física, foi com ginástica. Aí foi aquele boom e veio a segunda geração, que a primeira geração era Mauro Ghiseline, João Marcondes. Sim. Então veio a segunda geração, que era a nossa, né? Mônica Tagliari, eu, Paulo Acchial, Tavico Moscatello, Fábio Saba, essa segunda, Cida Conte, toda essa segunda geração. E eu sempre tive a vontade, né, e o sonho de trabalhar com treinamento esportivo. Esse era o meu sonho. Então eu falei, eu vou usar a ginástica como um processo de ganhar conhecimento e fazer subir um degrau e ir para o meu sonho. E na verdade eu não consegui no início. Então eu acabei ficando na ginástica de 85 até 96 mais ou menos. Foram 9 anos aí na ginástica. Aí na sequência eu comecei a trabalhar com preparação física, né, de alguns atletas, e também já comecei a fazer a migração para o personal. E mais ou menos 98, 99 eu fui para o alto rendimento. E aí eu fui trabalhar com voleibol profissional, e aí a carreira dentro do treinamento esportivo ela decolou. Mais ou menos isso o resumo da ópera. Você acha, nem estava pensando nisso, mas acabei de pensar, você acha que o fato de ter trabalhado com ginástica te ajudou nesse processo futuro que você teve? Houve uma contribuição nisso, você acha? Muito, muito, porque eu lembro que eu dava aula numa academia chamada R. White. Da Débora Branco. Isso. E a Débora era pequenininha ainda, ela nem era ela era aluna lá, ela era muito novinha. E eu tinha uma turma de condicionamento físico. Eu dava aula na R. White lá, da Voluntários da Pátria, que tinha as quadras de tênis e tal. E eu percebi que os alunos dessa aula de condicionamento físico, eles queriam algo diferente da ginástica coreografada. Né? Então eles queriam se preparar para jogar futebol, para jogar vôlei, para jogar biribol e para jogar tênis. E aí eu comecei a criar uma metodologia internamente para poder atingir a necessidade daqueles alunos. Entendi. Então, dosagem de carga, em termos de intensidade para um, intensidade para outro, quantidade de repetições, volume para um, volume para outro, e ajuste do exercício de acordo com a necessidade, porque eu sabia quem era tenista, quem jogava futebol, quem nadava, enfim, quem queria emagrecer, então eu montava mediante a necessidade do aluno. Isso era uma aula? Isso era dentro de uma aula. Então ele frita o peixe e olha o gato, olha o gato. Porque, né, pensa. Mais ou menos isso. Sim. E quando eu entrei no treinamento esportivo, no alto rendimento, eu acreditava, né, na minha humilde sabedoria, eu acreditava que o atleta de alto nível não precisava dessa variação de carga, de intensidade ou de especificidade, até individualidade biológica. Atleta aguenta qualquer coisa. Vamos socar o pau. Mas quando você entra nesse meio, você percebe assim, você tem um atleta que tem 18 anos e o atleta em fim de carreira. Então a carga também tem que ser diferenciada. Você tem as necessidades individuais. Alguns têm algumas deficiências e alguns têm outras deficiências.
né? Alguns têm uma genética para isso e não têm uma genética para aquilo. Então, no tênis foi assim, quando eu trabalhei na Seleção Brasileira de Tênis. No futsal, montar treino, além de todas essas variáveis que eu coloquei, de acordo com o posicionamento tático. Claro. Então, você treinar um goleiro é diferente de você treinar um fixo, que é diferente de treinar um pivô, que é diferente de treinar um ala. Então, os treinos, embora eles sejam coletivos, eu tenho que ter uma característica individualizada. Obrigada por falar isso, professor. Gente, é exatamente isso que acontece na nossa sala de aula de ginástica. Só que ali a gente não tem um atleta que tem que provar sua performance, não vai ganhar uma medalha. Claro. Mas nós temos aquele grupo de pessoas e elas são completamente diferentes, claro, e você precisa ajustar. A gente vai morrer fritando peixe e olhando gato, eu acho. Porque mas isso que eu acho que é o legal do processo. Não, fica muito fácil. Claro, claro. Fica muito fácil. Ir lá fazer uma coisa única e não leva a muita coisa, né? E é engraçado assim, mas você trabalhou no alto rendimento, você controlava tudo que você queria. Não controlava. A gente está falando de Brasil, não estou falando de um lugar que o esporte é levado a sério. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter um jogo em Curitiba, não tem grana para ir antes. Estão falando de voleibol de alto nível, estão falando de Superliga. Então a gente viajava de manhã para chegar lá e jogar à tarde. Então não tinha hotel, não tinha nada. Você chegava no aeroporto e ia direto para o ginásio. Então qual o lugar que você come mais rápido? McDonald's. Na rua. Parando no McDonald's. Come em qualquer lugar. E assim que funciona o negócio. Né? A única coisa que tinha aberto, não tinha onde comer, você para, come uma salada, come alguma coisa e vai pro jogo. Come qualquer coisa e vai pro jogo. Que coisa, né? Olha só, nós somos um país de muita riqueza, né? Muita riqueza de pessoas e de qualidade, né? A gente tem essa qualidade, a gente não tem talvez o reconhecimento, o apoio, mas olha quanto, né? Nós estamos subaproveitados, eu acho, aqui. Arthur, a turma que está te vendo aqui, alguns conhecem você, alguns já estão na carreira há algum tempo, ainda não tiveram oportunidade de te encontrar, e tem gente que nem sonhava, né, em conhecer o Arthur. Dá uma dica, duas, o que você quiser, uma mensagem, na verdade, para as pessoas que estão ali do outro lado, pensarem assim: eu sou professor de educação física, não importa qual é o subnicho que eu vou trabalhar, ou que eu trabalhe em mais de um, mas a ideia de perdurar, eu quero perdurar na minha carreira. Então, uma dica que você daria para essas pessoas? Posso dar duas dicas? Pode dar quantas você quiser, você pode tudo. Então, eu acho que a primeira dica é você ter paixão por aquilo que você faz. Né? Porque quando você tem paixão, você faz tudo com excelência. Né? E nós somos exemplo disso. Né? Nós somos detalhistas, nós queremos tudo perfeito, a gente está preocupado em atender o nosso cliente bem. Então, quando você faz isso com amor e com paixão, esse eu acho que é o primeiro ponto. Quem não gosta do que está fazendo, muda de profissão. Né? Infelizmente é assim que funciona, não só na educação física, mas qualquer profissão, qualquer carreira. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. E a segunda dica que eu tenho vivenciado nesses últimos 5 anos da minha carreira, nova carreira profissional, eu tenho me tornado empreendedor. Certo. Né? Então eu vejo assim, às vezes a gente pensa muito com cabeça de professor e não pensa com cabeça de empreendedor. Porque nós somos educados dentro de um outro conceito. E às vezes a gente não consegue enxergar algumas oportunidades que estão à nossa volta, né? Porque a gente fica muito fechado em aula, é fisiologia, é biomecânica, é técnica, é execução, todas as outras áreas que contribuem com o nosso conhecimento, mas a gente esquece esse outro lado empreendedor. Sim. E quando você começa a conviver com pessoas que têm outra forma de pensar, a gente toma um tapa na cara e às vezes você cai e leva muito tempo para levantar, né? Porque a gente não enxerga o mundo dessa outra forma. Então eu vejo assim, a nossa vida profissional, às vezes você vai mudando e vai saindo de um estágio indo para outro. E às vezes a gente fica preso naquele estágio anterior e a gente não consegue enxergar algo melhor que está nos esperando lá na frente. Cabe a música, né? Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? É isso que você está dizendo aqui.
Isso foi uma aula. Arthur, obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso você ter vindo aqui falar pra gente no clube. Meu querido amigo de muitos anos. Bom, se você gostou, curte aqui embaixo, deixa uma mensagem pra gente, manda suas perguntas, comente sobre a nossa entrevista, que eu sei que foi maravilhosa e talvez tenha contribuído para vocês. Um beijão e até a próxima. Até a próxima.